tema bastante instigante, que é o uso social que as crianças fazem da mídia na vida. A gente tem que pensar onde que esse sujeito tá, né? A gente prepara esse sujeito para viver numa sociedade. E hoje as crianças elas ficam praticamente em contato com essas mídias o tempo inteiro, né? É o mundo delas. Diferente do nosso pensar, a gente achar que tem um determinado momento que se tem um contato com a mídia, mas nós somos equivocados, né? As crianças elas são cercadas por por essa tecnologia midiática que é a televisão, é a revista, é o videogame, é o celular. Então não dá para poder pensar numa formação de pedagogos, né, sem pensar no uso dessa mídia. Né? Já que nós vamos formar esse sujeito para viver em sociedade, esse sujeito crítico e reflexivo, é importante que a gente pense nessa mídia, nesse meio que as crianças recebem a informação o tempo inteiro, o tempo integral, né? A criança ela nunca chega na escola vazia, sedenta de algum conhecimento, né? E ao contrário do que a gente pensa, ela chega com muita informação, né? E como trabalhar essa informação no dia a dia? O que fazer com essa informação? Né? A gente tem até que pensar em como ajudá-la a ter acesso a essa informação, a filtrar, né? A contextualizar no seu dia a dia. A tecnologia já está posta na vida desse sujeito e a gente fica pensando em novas tecnologias. Que novas tecnologias são essas? Né? Não existe essas novas tecnologias e nem esse desenvolvimento tecnológico. Se a gente perguntar, eu costumo falar isso com minhas alunas do curso de graduação, que se a gente perguntar para as crianças das escolas, por exemplo, quais as tecnologias elas utilizam, quais as tecnologias que elas mais gostam de utilizar na escola, elas vão olhar para a gente assim assustadas, né? Que tecnologia? De que vocês estão falando, né? Porque para as crianças não há essa diferenciação, né, de tecnologia nova, de tecnologia velha, né? Elas já utilizam isso com uma naturalidade tão grande, né, que não há diferença entre esse mundo virtual e o mundo real. É mundo. Então, o que a gente tem que repensar é a forma com a qual a gente tem usado os recursos tecnológicos, né? E não como desenvolvê-los, a gente não desenvolve. Né? E pensar que se para a gente existe essa diferenciação, para a criança não existe. Né? Ela está no aplicativo e a gente fala, a criança tá no mundo digital, está no mundo virtual. Para ela está no único mundo que existe, nesse aqui que nós estamos vivendo. Não existe essa diferenciação. É uma discussão que está no cerne da preocupação da faculdade de educação, aqui notadamente, né? Então, apesar de que vários grupos fazem comunicação, a gente não tem nenhuma disciplina no currículo que trate desse tema. Na pós-graduação também não trata desse tema dessa forma. Então, acho que essa é uma discussão central a se fazer. Os professores que nós formamos, eles vão lidar com isso no dia a dia. Então esse imperativo é o imperativo fundamental, né? Quer dizer, os nossos professores, os professores que nós estamos formando, estão entrando na escola, encontrando com a meninada que está ao mesmo tempo aficionada com as novas tecnologias, com as novas mídias, e ao mesmo tempo eles estão perdidaços sobre isso, né? Então eles não sabem o que fazer, não tem elementos para fazer a crítica a isso. É preciso que a gente saiba que o Facebook de uma hora para outra pode tirar todos nós do ar. O WhatsApp pode cair, nós estamos no Facebook, nós estamos numa certa bolha, né? Nós somos direcionados. Então, tudo isso são grandes empresas, nós estamos trabalhando para o Facebook, vamos chamar a atenção a André Versucci na última conferência. Nós estamos passando nossos dados, estão enriquecendo certos grupos à medida que a gente trabalha. Quanto mais a gente está no Facebook, quanto mais a gente está enriquecendo essas pessoas. E ao mesmo tempo, as mídias tradicionais, os grupos tradicionais de mídia também estão correndo atrás disso.
para a gente pensar as nossas possibilidades de produção de outras narrativas, de divulgação dessas outras narrativas. Então, tudo isso eu acho que são dimensões importantes que os professores deveriam dominar minimamente, que todos nós deveríamos dominar minimamente para interagir com as juventudes, com as crianças, com as infâncias do mundo, à medida que nós temos esse papel educador. Uhum. Experiência histórica, né, eu acho que a educação sempre é atrelada às mídias, né, assim, a gente pensar no sentido de meios, né, de mais ainda é uma reflexão muito rarefeita. Se você for procurar hoje pensar mídias e educação, esse é um tema ainda, digamos assim, tem muita coisa, mas está muito longe de outros temas, digamos assim, que eu particularmente acharia menos relevante do que esse, tem muito mais produção. Então, esse tema da educação e comunicação, educação e as mídias de modo geral, ainda tem pouca gente pesquisando. Tecnologia não é o computador, tecnologia não é o periférico, né? A tecnologia é a metodologia e a construção do conhecimento que nós vamos fazer com essa criança. Então, não é encher a escola de computador ou de recurso tecnológico, né? Ou de levar a criança para a internet e colocar ela para jogar vários jogos divertidos. A lógica não é essa. É a forma com a qual a gente está fazendo isso. Né? Porque a tecnologia, ela é o quadro, é o giz, é o pincel, é o parquinho, é o jardim, é a folha que cai no chão, né? Então, ou seja, tudo que nós vivemos hoje é a tecnologia. Então, é a forma. É valorizar esse conhecimento que a criança traz de casa, da sociedade, né? É pensar num processo de construção a partir daquilo que faz sentido para a criança.